Fala investidor, meu nome é Robson e semana passada nós começamos a série falando sobre o medo no mercado financeiro, falamos algumas características do mercado financeiro e hoje vamos começar o tema propriamente dito do medo no mercado financeiro. Vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Precisa ser corajoso para investir no mercado financeiro? Essa é a pergunta que muitos se fazem, muitos se procura a causa do medo e se lê sobre isso, isso afeta a vida das pessoas. E eu vou dar uma resposta, tipo assim, não muito comum, que normalmente que é a resposta mais comum, sim, com certeza você precisa ser corajoso, você tem que, é um mundo à parte, aquela situação muito específica, você tem que ter muito conhecimento, mas eu vou dar uma resposta meio diferente. Você não precisa ter coragem para encarar o mercado financeiro. Por quê que você não precisa ter coragem? Gente, sério que as pessoas têm medo do mercado financeiro? Você encara um ônibus lotado para ir trabalhar, você muitas vezes tem que criar 2, 3 filhos, você tem que sair de casa cedo, você tem que encarar muitas vezes, eu que morei muitos anos no Rio de Janeiro, uma criminalidade diariamente, aonde você está em perigo a todo momento, você e sua família. Tem tantas coisas para você ser corajoso e você vem me dizer que você tem que ter coragem para encarar o mercado financeiro? Não, e por uma simples razão. Por que você precisa ter coragem? Quando você tem medo. Se você não tem medo, você não precisa ter coragem. A coragem ela só vem quando você percebe que você tem um medo. Se você tem um medo, aí você precisa ser corajoso. E no caso do mercado financeiro, dependendo da maneira como você encara ele, mais para frente a gente vai falar sobre os princípios, 7 princípios fundamentais. A gente vai falar também sobre as 5 verdades fundamentais. E vocês vão entender que esse medo que as pessoas têm do mercado financeiro, ele não tem fundamento algum. Vocês vão entender perfeitamente isso. Que o medo, você não precisa de nervos de aço, ter grande coragem para investir, colocar o dinheiro ali. Não. Por quê? Porque simplesmente você não vai ter medo. Se você não tem medo, para que a coragem? Não tem razão de ser. E a maioria dos erros que você comete no mercado financeiro, se eu pudesse colocar uma porcentagem, sei lá, 95% dos erros que você comete ali é por conta do medo, é por sua própria conta. Você está com medo, você te leva ao erro. E ao contrário do que as pessoas pensam também, outra situação também que contraria muito o que as pessoas pensam, é que você só erra quando você está mal, quando você não acerta, quando você comete algum erro ali, você fica com medo e você erra. Não. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver para os dois lados. Você está ali, você percebe que cometeu um erro e você começa eu não indiquei bem a direção do mercado, eu estou começando a perder. E essa sua percepção de perda, você com medo, ela só vai se prolongar. Ela se prolonga. Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer se proteger. Então você muitas vezes não percebe aquela perda acentuada. Você só percebe às vezes melhorou um pouquinho, aí dá um alívio naquela situação. Então o seu cérebro ele vai amenizando aquela situação mental para você e você vai estar perdendo, só tem umas melhorazinhas, aí você, que bom, que legal, melhorou um pouco. Mas isso não é suficiente, você vai perdendo, isso prolonga a sua perda. Aí a pessoa fica pensando, mas então se eu acertar a direção do meu investimento, se eu começar a acertar, eu vou ter grandes ganhos, né? Porque eu vou ter grandes perdas quando eu erro, então quando eu acerto eu vou ter grandes... Pelo contrário, você quando começar a acertar, você com medo, você vai simplesmente podar aquele teu ganho. Aquele teu ganho você vai podar, porque o medo ele vai fazer isso. Ele tanto aumenta a sua perda, quanto ele poda o seu ganho. No mercado financeiro tem um jargão que as pessoas... Jargão não, uma frase, né, até meio chula, onde diz o seguinte, que você come como passarinho e caga como um elefante. Por quê? Porque quando você tem um ganho, quando você está comendo, você com medo, você come pouquinho.
E quando você está perdendo, é que nem o final da frase, que caga como um elefante. Por quê? Porque é muita coisa, você perde muito. Isso é muito comum para os investidores iniciantes e até aquelas pessoas que já estão um bom tempo dentro do mercado financeiro. Esse jargão é muito verdade. Então o medo, a gente vai ver durante essa série, hoje é o segundo vídeo, mas a gente ainda tem mais 2 para frente, que com técnica, com regra, fazendo tudo certinho, esse medo não vai existir e você não vai precisar ter grandes coragem para isso. E para exemplificar o que eu estava falando sobre o medo, eu vou contar uma pequena história, porque muitas vezes pelas histórias vocês aprendem mais facilmente. Imaginem uma criança de 4, 5 anos, ela nunca teve contato com um cão, um cachorro, não sabe, nunca viu na vida, e ela viu aquele animal ali e muitas vezes ela teve contato com outros animais mais amistosos, mais brincalhões, mais amáveis, e ela infelizmente chega perto de um cão, onde esse cão é um cão violento. É óbvio que nem todo cão é violento, tem uns cães mansinhos, tem uns cães que brincam, tem aqueles mais violentos, e ela deu esse azar. Aquela criança de 4, 5 anos foi querer colocar a mão ou chegar perto daquele cão e ele atacou violentamente essa criança de 4, 5 anos. Mordeu, teve aquelas... Imagina ao ponto de ter que ir em pessoas para separar aquele cão daquela criança que foi violentamente atacada por aquele cão. Anos depois, essa criança não é mais criança, é um adulto jovem, está com 18, 19, 20 anos, ela se depara novamente na presença de um outro cão. Não tem nada a ver aquele primeiro com esse segundo. Qual vocês acham que vai ser a reação daquela pessoa adulta já com aquele cão? Vai ser de total medo. Por quê? Porque ela vai guardar na mente dela aquela cena violenta, aquela experiência dolorosa, aquela situação totalmente negativa que ela teve com aquele cão anteriormente. Não é aquele cão, era outro. É um segundo cão totalmente amável. E muitas vezes esse cão ele vem abanando o rabinho, lambendo e querendo brincar, e a pessoa apavorada com medo. E as pessoas ao redor não compreendem. Falam assim, gente, o cãozinho está querendo brincar, por que ela está com esse medo todo? Não entende. É uma situação que a gente chama que é um risco irracional. É uma irracionalidade muitas vezes para as pessoas que estão lendo, mas para a pessoa que tem aquilo guardado dentro dela, aquela memória dela interna, aquilo é muito vivo, aquilo é muito forte. A mente dela traz todas aquelas recordações do ataque do cão anterior, quando ela tinha 4, 5 anos. Então, por que eu estou contando essa história da criança e desse cãozinho que promoveu esse mal para ela? Porque quando você faz essa analogia dessa história da criança e do cão com o mercado financeiro, é exatamente igual a reação mental de cada um. Se você teve uma experiência traumática ou uma experiência forte de perda financeira dentro do mercado financeiro, ou você sabe de história, ou você viveu aquilo, quando vive é muito mais forte até. Quando você tem outro tipo de perda, nem que seja menor, vai trazer toda essa memória negativa que você tem sobre aquela situação no mercado, igual aquela criança com cão, mesmo que o mercado esteja ali tranquilo, não tem nada a ver com a situação anterior, mas você personifica isso. É a mesma coisa da história da criança com o cãozinho. O segundo cãozinho, quando veio, ele veio abanando o rabinho, ele não tinha a menor agressividade como o primeiro cão. Só que na memória da pessoa existia aquela agressividade. É como, fazendo analogia com o mercado financeiro, essa pessoa vai ter esse medo, vai ter esse pavor. E muitas vezes ele é tão grande que a pessoa acaba abandonando o mercado financeiro por conta desse trauma, dessa situação traumática que ela teve. Por quê? Por uma experiência ruim, por um despreparo que a pessoa teve para entrar na renda variável no mercado financeiro. E essa associação que a criança teve, que muitas vezes a pessoa tem com o mercado financeiro, o autor chega a dizer que é uma associação, é como o bater do coração. Só para você ter uma ideia, porque não é uma coisa racional, é uma coisa totalmente irracional para as pessoas que estão à volta. Mas para a pessoa faz todo sentido, mas para as pessoas que estão perto não faz sentido algum. Por que é como o bater do coração? Porque a gente precisa pensar para o nosso coração bater? Não, ele simplesmente bate. Então, para essas memórias, para essa situação vir e paralisar e trazer o medo para a pessoa, é automático. A nossa mente traz isso automaticamente. Ela não precisa de comando, você não precisa pensar nada. Ela já traz automaticamente essa situação.
E a gente tem que ter muito cuidado com essa situação da associação com o que acontece anteriormente, porque isso é muito forte e não traz só aquela memória de perda financeira, como eu já falei anteriormente, ela traz todas as decepções, fracassos e situações que você vive na sua vida. A nossa mente ela não tem uma seleção para isso. Ela traz tudo aquilo e aquilo tudo é muito forte. Então, quando você personifica o mercado como aquele cãozinho agressivo lá da história que eu contei, simplesmente não vai dar certo. O medo vai vir e o erro vai vir junto com essa situação. Para finalizar, vamos falar, o principal papel do investidor é identificar oportunidades, não é identificar ameaças. Ele com medo, ele não vai identificar oportunidade nenhuma, ele vai perder a oportunidade, ele vai perder o tempo, o time da situação de iniciar, de acabar. Então, essa situação é importantíssima, é um divisor de águas para quem é próspero e vai vencer dentro do mercado financeiro e quem vai se tornar um derrotado, uma pessoa que não vai ter ganho algum. Então, identificar oportunidades é crucial para o investidor. Se ele não identificar essas oportunidades, acabou. E o medo leva o quê? A identificar somente a ameaça. E como é que você faz para melhorar, para resolver, na realidade, não é nem melhorar, essa situação do medo? É exatamente isso que a gente vai falar nos próximos dois vídeos. O próximo vídeo a gente vai falar sobre as 5 verdades fundamentais que vão ajudar a você tirar essa situação do mercado financeiro como um vilão, como uma coisa ruim que vai te prejudicar. Que na realidade você não tem que lutar contra o mercado financeiro, você tem que lutar contra você mesmo, seus traumas, suas deficiências, seus erros, sua falta de visão para as oportunidades. É isso que você tem que corrigir. É aqui, ó, é dentro, não é lá. Não tem que focar lá. O vilão não está lá, o vilão está aqui, está dentro de você. E você tem que corrigir aqui para você conseguir chegar bem e ter êxito lá. Então essa situação a gente vai ver muito nas 5 verdades e no último vídeo da série a gente vai ver os 7 princípios fundamentais da consistência. É o que vai É que vai te dar ferramentas para você conseguir fazer isso com tranquilidade. Essa situação do mercado financeiro, se você não trata ele de uma maneira adequada, você simplesmente não visualiza oportunidades. Você simplesmente visualiza ameaça. Então, muito cuidado com isso. Vamos instrumentalizar isso durante os próximos 2 vídeos e tenho certeza que você vai conseguir vencer esse medo que você tem, essa situação ruim, esse trauma que você carrega dentro de você. Valeu? Fui!